noite, o Senhor tem colocado no meu coração para falar a respeito do milagre do Senhor. Todos nós precisamos do milagre. Na verdade, as nossas vidas é fruto de um milagre. Fala mesmo de longe para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: a sua vida é fruto de um milagre. É verdade. Nós podemos compreender que o milagre, ele nasceu através da criação do Senhor. O Senhor, ele na origem, na formação do mundo, na formação do homem, na formação de todas as coisas, foi um milagre. Por quê? Eu cheguei à conclusão, estudando, que o milagre nada mais é do que trazer à existência aquilo que não existe. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que Deus transforma o nada em tudo. A partir do nada, houve-se todas as coisas. A partir do que existia, a terra era sem forma e vazia, o Senhor enche, o Senhor cria, o Senhor transforma. E o milagre, primeiro milagre que eu vejo na palavra de Deus é exatamente isso. O nada em tudo. Talvez se não fosse dessa forma, nós não poderíamos chamar de milagre. Quem aqui que tendo muitas condições financeiras, dinheiro sobrando, você poderia dizer: ah, não, foi um milagre eu ter viajado. Não há sentido nisso. Então, um milagre é exatamente isso. É quando você não tem nada, ou você não tem quase nada, e você consegue tudo, ou quase tudo, diante do que você tinha. Você não tinha nenhuma expectativa, e o Senhor, Ele trouxe um milagre. Você resolveu um problema, alguma situação que você não tinha expectativa nenhuma de resolver. E eu vendo esse paralelo, de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que fala sobre a criação, eu lembrei lá de Gênesis. O autor de Gênesis, o escritor de Hebreus, provavelmente ele se inspirou em Gênesis 1 e 2 para poder definir a fé de uma forma assim tão espetacular. Talvez não exista uma forma melhor de definir a palavra fé do que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Foi exatamente isso que aconteceu lá em Gênesis, onde não se via nada, o Senhor enxergou alguma coisa e tudo veio a existir através da palavra. O Senhor declarou: haja, houve. Haja, houve. Haja o homem, houve o homem. Haja a mulher, houve a mulher. Tudo a partir de algo que Deus só via no dentro do coração dele. Ele expôs com a palavra e tudo veio a existir. Aí eu fui procurar o que as pessoas diziam, o que as pessoas definiam o que era fé para elas. É um conceito secular, mas eu concordei com essa definição de fé. A fé, segundo a Wikipédia, diz assim: é a decisão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação,
pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Isso é fé. Mas eu prefiro Hebreus. Eu prefiro a definição de Hebreus. Mas a pessoa que escreveu aqui, que compartilhou essa definição, eu acredito que ela tinha experiências sobre fé. Mas algo interessante que eu vejo sobre fé é a origem da palavra fé. A origem da palavra fé vem do latim fide. Palavra fide também dá origem à palavra fidelidade. Pessoa fiel. Quando nós estamos falando de pessoas fiéis, fidedignas, elas são pessoas dotadas de fé, porque a palavra fé também está relacionada à palavra fidelidade. Aí eu te pergunto, como é que está a sua fidelidade? Você pode relacionar aí com a sua fé. Como está a sua fidelidade ao Senhor? Como está a sua fidelidade ao seu cônjuge? Como está a sua fidelidade aos seus líderes, aos seus pastores? Como está a sua fidelidade ao seu amigo? Como está? A sua fé está relacionada, está ligada à sua fidelidade. Mas esses dois textos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, e Hebreus, capítulo 11, eles também estão interligados. Porque eles associam justamente o que não existia e o que passou a existir. Da imaginação de Deus, tornou-se algo concreto, palpável, porque Ele quis. Guarde isso bem na sua cabeça hoje. Deus quis. Quando Deus quer, nada interfere. Nada consegue paralisar o que Deus quer. Nada, nada. Aí, segundo 1 João 5,14, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Fala assim: o Senhor me ouve quando eu peço alguma coisa, e Ele concorda. Exatamente. Então, aí nós podemos, fazer uma operação matemática de Deus aqui, dizendo que se você tem fé, mais a vontade de Deus, você tem um milagre. Você tem fé, e essa fé move o coração de Deus, e a vontade dEle é cumprir aquilo que você tem pedido, então vai vir o milagre. Fé mais vontade de Deus é igual a milagre. Mas a fé, ela existe um poder muito maior do que você imagina. Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Nós podemos perceber a lembrança desse escritor acerca de tantas circunstâncias que houve na palavra de Deus, homens e mulheres de fé, que exerceram a sua fé dentro da vontade de Deus, e aconteceu um milagre. Fala assim: eu também posso exercer a minha fé e conquistar o meu milagre. A fé, ela também move o mundo espiritual. Talvez você não esteja muito familiarizado com esse termo, o mundo espiritual, mas nós vamos falar um pouco sobre isso.
E é muito importante você entender, lá em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e se torna abençoador daqueles que o buscam. Então, primeiro, para você pedir algo a Deus, para você se achegar a Deus, você tem que ter fé. Você deve crer que Deus existe e se torna abençoador, ou seja, Ele abençoa aqueles que se aproximam dEle. Você deve crer nisso. Se você quer alcançar um milagre, você deve entender que Deus, Ele pode te dar este milagre. Ou você pensa que nós podemos nos achegar a Deus só porque Deus é bom? Deus é bom, sim, mas nós precisamos dEle, amados. Nós precisamos pedir. Eu posso afirmar com certeza, nós nos achegamos a Deus com muito interesse. Mas Deus também se aproxima de nós com interesse também. De arrebanhar o nosso coração, de nos amar, de cuidar de nós. Esse é o endereço de Deus por nós. Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia. Foi exatamente isso. O propósito de Deus é tornar você filho dele, conhecedor da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. E a fé, ela é uma chave espiritual. Nós estamos falando aqui de fé, mas existem algumas outras chaves espirituais que você precisa conhecer e exercer na sua vida. A fé é uma delas que nós estamos enfatizando, mas existem outros 3 pontos aqui que eu relacionei, que é muito importante você exercer na sua vida. Além da fé, nós temos mais 3 chaves espirituais: a oração, a palavra de Deus e sua confissão, e a adoração. Em João 4, 23, 24, chega uma mulher ao Senhor Jesus, pergunta onde nós deveremos adorar. E ela se explica, começa a conversar com Jesus, e Jesus, ele chega num momento e ele começa a dizer assim: ora, o Pai, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amados, a resposta de Jesus, a conclusão de Jesus, ela é tão forte e ao mesmo tempo tão impressionante, que até hoje nós nos perguntamos: como é que eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade? Se fosse uma coisa simples, ninguém se perguntava, ninguém procurava. Mas é algo que é difícil você compreender, porque você às vezes acha: não, eu estou adorando em espírito e em verdade, mas às vezes o negócio está preso. Mas quantos aqui já sentiram aqui, caramba, minha adoração está chegando a Deus? Quantos aqui já sentiram isso? Amado, sinta isso. Outra coisa, outra chave espiritual, é a palavra de Deus. Uma das coisas que nós precisamos cortar das nossas vidas é dizer que a palavra de Deus, ela é algo natural. Apesar dela ser compreensível a todo homem, qualquer homem, mesmo que não crendo em Jesus, pode cumprir ela? Pode tentar cumprir. Certa vez eu ouvi alguém falar assim, que não acreditava na palavra de Deus, e que iria viver tudo que estava escrito na palavra de Deus,
para provar que não existia Deus, que não era possível viver a palavra de Deus. E essa pessoa cheia das suas razões, ela começou a praticar tudo que estava na Bíblia. Tudo. E depois de 6 meses, ela chegou à seguinte conclusão: eu estou vivendo melhor do que antes. Gente, isso é milagre. Isso é milagre. Um ateu começar a viver a palavra e chegar à conclusão de que estava vivendo melhor do que antes, é um milagre. É um milagre. A palavra de Deus, ela é uma palavra espiritual. Ela é espiritual para o homem que é carnal, que é natural, a fim de trazer vivificação. Fala-se comigo, vivificação para o homem. Lá em 2 Coríntios 3,16, diz assim, lá no finalzinho, diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é dizer que a palavra de Deus, ela mata, né? Mas nós temos que somente depender do Espírito Santo, mas não é isso. É falar, é ter a certeza de que o Espírito Santo iria vivificar a palavra nas nossas vidas, ao ponto de nós cumprirmos ela, a ponto dessa palavra, ela transformar as nossas vidas. E é isso. A letra, quando você pega a palavra de Deus, ela pode ser pesada, mas quando o Espírito Santo, quando a revelação do Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, a palavra de Deus, ela traz vida a você. Nós compreendemos isso, né, lá em Mateus 4,4, quando Jesus ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é uma chave para você tocar o reino espiritual. Declare a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus, em dependência do Espírito Santo de Deus. Você vai vivificar a sua vida, você vai vivificar a sua casa, vai vivificar os seus negócios, toda a sua compreensão será mudada, porque o Espírito Santo estará revelando coisas ocultas a muitos. E em nome de Jesus eu declaro que você é esse homem, essa mulher, em nome de Jesus. Aleluia. Uma outra chave espiritual que eu quero passar para você essa noite é a oração. A oração, eu costumo dizer que é uma ligação direta. Hoje, normalmente, quando nós queremos nos comunicar com as pessoas, nós mandamos um zap, mandamos algum e-mail, alguma coisa. Não, com Deus a oração é assim. Você pega o seu celular, você tem bônus especial de ligação para o céu, então você pode orar e falar ao Senhor. É simples dessa forma. É engraçado que a oração, ela é sempre respondida de alguma forma. Olha só, Daniel 10, 11 e 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, desculpa. E o anjo prosseguiu me exortando. Olha só, o anjo exortando a Daniel. Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao seu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Então aí nós vemos o mundo
mundo espiritual sendo tocado através da oração de um homem. Os anjos foram movidos por causa da oração de um homem. E aí se completa essas 4 chaves: a fé, a palavra de Deus, a oração e a adoração. Em Atos 16, 25, algo que eu acho fantástico, porque nós vemos muito isso na palavra de Deus. Pessoas em circunstâncias difíceis, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, e Deus traz um milagre. Assim aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam presos numa prisão, e eles começaram a orar e a adorar. Os outros presos estavam ouvindo eles adorarem ao Senhor, e de repente houve um terremoto, todas aquelas grades caíram, e eles saíram ilesos. Amados, o que esses homens têm diferente de nós? Eles sabiam quem era Deus. Eles exerciam a fé na vida deles. Eles exerciam a adoração. Eles exerciam, a adoração. Eles exerciam a palavra de Deus. Eles declaravam a palavra de Deus. E eles tinham os céus abertos sobre a vida deles. Nós podemos também. Nós podemos tocar o reino espiritual. A fé, ela não só move montanhas, mas ela também faz o sol brilhar na sua janela. O homem natural, ele enxerga as circunstâncias, mas o homem espiritual ora e canta ao Senhor em todo tempo. O homem natural, eu vi uma frase muito parecida com essa, eu fiz algumas adaptações. O homem natural olha para o retrovisor da sua vida, mas o homem espiritual olha através do para-brisa que é maior na sua frente. Tantas vezes nós olhamos para o retrovisor. Quando você olha o retrovisor, você está olhando para quem? Para o que está atrás, para o que ficou para trás. E o para-brisa está lá na sua frente, e você consegue enxergar tudo, mas muitas vezes nas nossas vidas, nós temos preferido olhar para o nosso retrovisor. Amados, em nome de Jesus, essas são algumas chaves para o teu milagre. Ninguém consegue o seu milagre sem tocar o sobrenatural de Deus. Ninguém consegue conquistar alguma coisa em Deus se não for através da fé, da oração, da adoração e a palavra. Ninguém. Em nome de Jesus. Peço você que feche os teus olhos agora nesse momento. Nós somos seres carnais, mas o Espírito Santo, Ele nos transforma em seres espirituais. Paizinho querido, estamos aqui, Senhor, como igreja, reconhecendo, Pai, que nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu Santo Espírito em nós, para que a nossa mente natural venha compreender, Senhor, os Teus segredos, para que a nossa mente possa ser transformada, Senhor, que Teu Espírito Santo venha mover, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, nesse momento, coloca as suas mãos na sua nuca. E começa a pedir ao Senhor: Senhor, muda minha mente. Muda minha mente. Eu quero ser mais espiritual. Eu quero tocar o mundo espiritual. Pai, não só pelos teus milagres, Senhor, mas eu quero conhecer mais quem o Senhor é. Mas eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Transforma minha mente, Senhor. Minha mente que muitas vezes, Pai, está tão distraída, Senhor, com este mundo. Está tão, Senhor, distraída, Senhor, com o meu lado emocional, com a minha vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa olhar para Ti, independente das circunstâncias a que eu estou passando. Pai, muda a minha mente. Traz uma mente de Cristo. Traz a mente de Cristo sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero ter mais fé. Peça isso ao Senhor. Eu quero ter mais fé. Eu quero ter mais fé. Eu quero ter mais fé, Senhor. Pai, eu preciso, Jesus. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece os meus anseios. O Senhor conhece os meus projetos de vida. Mas eu só posso alcançar se eu tiver o sim do Senhor. Jesus, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. A palavra foi lançada sobre a tua vida, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi lançada sobre você, e eu creio que teu coração se encheu agora de fé, em nome de Jesus. Eu peço a você agora, se você puder, fique de pé, e comece a dizer: Senhor, obrigado, porque o meu coração se encheu de fé essa noite. O meu coração se enche de fé essa noite. E eu sei que nada irá me abalar. Nada irá tocar a minha vida. Nenhuma seta do inimigo irá me atingir. Nenhum espírito de dúvida irá afrontar a minha vida. Porque eu creio no Senhor. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio no milagre do Senhor sobre a minha vida. Eu creio, Jesus.